Muito bem, já respondemos a primeira perguntinha. Quem pode propor a ação popular? É o tema mais cobrado, sem dúvida. Vamos voltar na leitura do dispositivo? Ó, qualquer cidadão pode propor a ação popular. Beleza? Aí ele vem e diz assim, ó, que vise. Que vise é exatamente o que? O objeto ou o objetivo da ação popular. Qual é o objetivo? O objetivo é anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, lesivo à moralidade administrativa, lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Então vamos parar bem aqui e vamos voltar na nossa segunda perguntinha. Qual é o objetivo? Para que serve a ação popular? Nós vimos, ela serve para anular, ó, anular ato lesivo. Ato lesivo ao quê? Ao meio ambiente. Ato lesivo à moralidade administrativa. Ato lesivo ao patrimônio. Ato lesivo ao patrimônio. Patrimônio público, patrimônio histórico, patrimônio cultural. Beleza? Detalhe: o Supremo tem entendido que não precisa haver a comprovação de dano material. Porque, veja, ferir a moralidade, né, não necessariamente vai causar um dano material, mas há um dano, né, ao princípio em si. Então, cuidado com isso. Para que serve a ação popular? Para anular esse ato. Importante que a doutrina tem defendido que a ação popular pode ser proposta preventivamente ou repressivamente. Então, é possível propor a ação popular para prevenir a ocorrência de um dano ambiental, por exemplo. E também é possível propor para reprimir, ou seja, já houve o dano e você quer defender. Alguns autores entendem, né, que o autor popular ele age como um substituto processual na ação popular. O que é isso? O cidadão em nome próprio vai defender interesses, né, que não são meramente individuais, interesses difusos. Por exemplo, o direito ao meio ambiente é um direito de terceira geração, um direito difuso, um direito de todos, na forma do artigo 225. Então, por exemplo, em meu nome, vou defender direitos, vou proteger direitos de uma coletividade determinada ou indeterminada. Então, eu estou agindo como um substituto processual, ou seja, eu vou substituir essas pessoas. E quem autorizou isso? A própria Constituição Federal. Beleza? Então, qual o objetivo? Anular ato lesivo ao meio ambiente, à moralidade, ao patrimônio público, histórico e cultural. Beleza. Aí vamos continuar. O texto vem e diz assim, ó, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Vamos, então, voltar na nossa perguntinha. O autor precisa pagar custas judiciais? O que é que nós vamos responder? Em regra, não. Em regra, não. Só que o texto constitucional diz o quê? Salvo se agir de má-fé. Ou seja, é a chamada litigância de má-fé. Quando o autor, por exemplo, alega em juízo algo que ele sabe que é inverídico, que é uma inverdade, algo que não existiu. Ele chega e fala assim, o Estado está violando o meio ambiente em tal lugar, e ele sabe que isso não existe, litigância de má-fé. Aí ele pode ser condenado, conforme a lei da ação popular, até 10 vezes o valor das custas. Então, a regra é, não vai pagar. Beleza? E a última perguntinha, quem julga a ação popular? Aqui fica atento, ó. Tema muito, muito cobrado. Fica atento. Por exemplo, uma ação popular proposta contra um ato do presidente da República. Quem vai julgar? Aí a prova vem e diz assim, é o Supremo Tribunal Federal. Outras vão dizer, é o Tribunal Superior Eleitoral.
E aí, será que uma ação popular contra ato do presidente da República, quem julga é o Supremo? E se fosse uma ação popular contra ato de um governador, quem vai julgar essa ação popular? Será que é o STJ? Cuidado! A competência para julgar a ação popular é do juiz de primeiro grau. Isso mesmo, não há foro por prerrogativa de função para ações civis. Cuidado! O Supremo vai julgar o presidente da República no caso de crimes comuns. O STJ vai julgar o governador no caso de crimes comuns. Tudo bem? Então, quem vai julgar a ação popular é o juiz de primeiro grau, juiz de primeira instância. Pode ser juiz federal ou estadual, conforme a origem do ato. Vamos colocar aqui quem julga. Quem julga é o juiz de primeiro grau. Aí eu vou colocar aqui, ó, federal ou estadual, conforme a origem do ato. Legal? Detalhe, o Supremo tem admitido excepcionalmente a competência originária do Supremo para julgar ação popular, basicamente quando? Quando houver, por exemplo, um conflito federativo. Por exemplo, é uma ação popular que está gerando um conflito entre a União e um Estado-membro. Quem vai julgar, a União ou o Estado-membro? Ora, se os dois estão em conflito, aí cabe ao Tribunal da Federação julgar, ao Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, houve conflito federativo. Quem julga? O Supremo Tribunal Federal. Também o Supremo tem definido que a competência originária dele quando a ação interessar a toda a magistratura ou quando a maioria dos membros do tribunal, né, que for julgar, por exemplo, o recurso, for interessado na matéria ou estiver impedido, né, de participar do julgamento. Então, excepcionalmente, a competência sobe para o Supremo Tribunal Federal nesses dois casos, quando houver conflito federativo ou quando a ação interessar, por exemplo, a toda a magistratura. E aí, nesse caso, em tese, vai para o Supremo Tribunal Federal como o órgão máximo do Poder Judiciário. Mas a regra é, quem julga a ação popular é o juiz de primeiro grau. Fica atento, hein? Muito cobrado na prova. Uma ação popular contra o presidente vai para o Supremo, vai para o TSE? Nada disso. Vai para o juiz de primeiro grau. Legal? Ponto importante. Precisa de advogado? Eu preciso estar representado por um advogado ou eu posso diretamente propor a ação popular? Tem que estar representado por advogado. Wellington, mas não tem condições de pagar? Já comentamos aqui. Defensoria Pública. Legal? Tudo bem? Continua comigo então. Vamos lá. Olha só, uma notinha jurisprudencial importante. Não é necessário demonstrar prejuízo material efetivo, até comentamos isso, né, aos cofres públicos para a propositura da ação popular. A ilegalidade do ato e a ofensa ao princípio da moralidade já se mostram suficientes para amparar a propositura da ação popular. Então, cuidado, ó. Fica atento. Eu quero propor uma ação popular porque é um ato lesivo ao patrimônio público, histórico, cultural. Mas não houve prejuízo material, o dinheiro público não foi utilizado de forma irregular. Mas o Supremo entende que a própria ilegalidade e a própria ofensa ao princípio da moralidade já são suficientes. Tudo bem? Continua comigo, vamos lá, vamos junto. Olha só. Agora, nós vamos tratar de uma outra ação constitucional, um outro remédio constitucional, criado também pela Constituição de 88, que é o mandado de injunção. Um detalhe, eu já comentei aqui durante as nossas aulas várias vezes,
Mas sempre ressaltando, se você tiver alguma dúvida, manda para mim, beleza? Sempre lembre, estou aqui estudando, Wellington, sozinho. Poxa, você nunca está sozinho, porque do outro lado está aqui a equipe, né, à sua disposição. Teve dúvida na minha matéria? Manda para mim e eu prontamente vou responder e vou tirar todas as dúvidas, beleza? Tamo junto? Vamos trabalhar então com o mandado de injunção. Conforme eu comentei, também foi uma ação criada pela Carta de 88. E aí, só para você entender o pano de fundo do mandado de injunção. A ideia básica é a seguinte, nós temos diversos direitos constitucionais. Alguns desses direitos podem ser plenamente exercidos independentemente de uma lei, que nós vamos chamar de normas de eficácia plena, que são aquelas normas constitucionais que são tão completas que elas já podem ser integralmente aplicadas sem necessidade da edição de uma lei posterior. Agora, existem também direitos constitucionais que dependem de uma lei posterior para que eles possam ser integralmente exercidos. Um exemplo bem clássico é o artigo 37, inciso 7 do texto constitucional, que diz que o servidor público civil pode fazer greve nos termos e limites definidos em uma lei específica. Ora, eu tenho o direito de fazer greve, entretanto, o exercício do direito fica condicionado à edição de uma lei. E aí, olha o detalhe, eu tenho o direito, mas só posso exercê-lo quando vier a lei. Então, se o Estado não faz a lei, o que acontece? Essa omissão estatal gera a inviabilidade do exercício do direito. E é exatamente aí que entra o mandado de injunção. Eu vou utilizá-lo para combater a omissão estatal na regulamentação de normas constitucionais. Porque veja, o Estado ele pode descumprir a Constituição fazendo algo que a Constituição diz que não é para fazer, mas também o Estado pode descumprir a Constituição não fazendo aquilo que ela diz que tem que ser feito. É o que nós chamamos de omissão inconstitucional. Inclusive existe uma ação, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é também uma forma, só que uma forma objetiva de combater essa omissão estatal. O mandado de injunção ele é uma ação subjetiva, ele visa proteger direitos subjetivos. Já a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não há um direito subjetivo específico em discussão. Na verdade, ela visa proteger a própria autoridade, a defesa objetiva da própria Constituição Federal. Feito esse comentário, vamos dar uma olhada no que diz a disciplina constitucional. Olha o que ele diz, conceder-se-á o mandado de injunção sempre que, olha o detalhe, a falta de uma norma regulamentadora torne o quê? Inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e também de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Perceba, eu vou impetrar um mandado de injunção quando? Quando a falta da regulamentação torne inviável o exercício de direito constitucional. Wellington, tem que ter advogado? Tem. A doutrina dominante defende que só o habeas corpus dispensa, prescinde o advogado. As demais ações, todas requerem, exigem o advogado. Então, esse é o pano de fundo. A falta da norma torna inviável o quê? O exercício do direito constitucional. Então, peraí, o objeto, como eu disse, o objeto específico do mandado de injunção é exatamente o quê? Combater a omissão. Combater a omissão estatal na regulamentação do direito. Essa é a ideia. Vamos detalhar um pouquinho mais isso aqui. Aqui, já deixei todo o detalhamento para você. Olha só. Qual o objeto, Combater a omissão estatal na regulamentação de direitos constitucionais. Essa omissão,
estatal gera uma síndrome na visão da doutrina chamada síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Ou seja, a omissão torna, faz com que as normas constitucionais não tenham efetividade. Então, o que eu quero com o habeas data? Eu quero combater essa omissão. Para quê? Para viabilizar o exercício do direito. Note que eu não quero que o Poder Judiciário diga assim, você tem ou não tem o direito? Não é isso que eu quero, porque eu tenho o direito definido na Constituição. Só que eu não posso exercê-lo porque o Estado não o regulamentou. Então, o que eu quero com o mandado de injunção? O que eu quero com o mandado de injunção? Eu quero exercer o direito. É isso que eu quero. Então, por isso que eu coloquei viabilizar o exercício do direito. Quem pode impetrar? Tanto as pessoas naturais quanto jurídicas que sejam titulares do direito e não estão podendo exercê-lo em virtude da omissão do Estado. E quem vai ser o impetrado? Contra quem eu vou impetrar? Contra o poder, o órgão ou a autoridade que tenha a atribuição para editar a norma regulamentadora. Então, eu vou impetrar contra o ato do Poder Executivo, que não propôs o projeto de lei, contra o Congresso Nacional, que não fez a lei, enfim, contra o poder, contra o órgão ou a autoridade que tenha a atribuição para editar a norma regulamentadora. Detalhe importante: o mandado de injunção, ele pode ser proposto quando há omissão total e também quando há omissão parcial. Isso é importante, ó. Por quê? A omissão total. O Estado não fez lei alguma regulamentando o direito. Posso impetrar o mandado de injunção? Posso impetrar. E quando há uma omissão parcial? A omissão parcial ocorre quando o Estado regulamenta, mas a regulamentação não abrange todo o direito, não foi suficiente para implementar totalmente o direito. É importante destacar que o mandado de injunção não é o meio adequado para eu discutir se a lei é boa ou não, não é isso. Mas eu posso impetrar, o mandado de injunção quando? Quando a regulamentação é deficiente, quando a regulamentação ela não compreendeu todo o direito que está previsto na Constituição. Então eu posso impetrá-lo tanto no caso de omissão total quanto no caso de omissão parcial. Tudo bem? Legal? Continua comigo. Aqui nós temos algumas decisões, algumas teses importantes relativas aos efeitos da decisão. E aí, basicamente, nós temos a tese não concretista e a tese concretista. Deixa eu te explicar. Olha só. O que é a chamada tese não concretista? Essa tese foi, inclusive, adotada no Supremo durante um bom tempo. Tese não concretista é o seguinte, eu tenho um direito constitucional e eu não posso exercer aquele direito porque falta a regulamentação. Tudo bem? É o pano de fundo. Aí eu vou e impetro um mandado de injunção. Aí o Poder Judiciário vem e fala assim, olha, eu não posso fazer a lei porque eu não sou o Poder Legislativo. Eu não posso obrigar a fazer a lei porque fere a separação de poderes. Então, eu vou comunicar o poder para que ele tome ciência, para que ele tome ciência da sua omissão, que é a chamada mora legislativa. Que é o que é a mora legislativa? É aquele que deveria editar a lei, já teve um tempo suficiente, razoável para fazer e não fez. Então eu vou declarar que ele está em omissão. Então eu vou chegar para o Poder Legislativo e vou dizer, olha, Poder Legislativo, você ainda não fez a lei, ponto. Agora, sob o ponto de vista de quem impetrou a ação, olha o que o Supremo falou. Eu não posso fazer a lei, eu não posso obrigar, eu só vou comunicar o poder. Aquele que impetrou, na tese não concretista, ele teve o direito assegurado de exercer o seu direito? Foi a ele permitido, foi a ele viabilizado o exercício? Não. Ou seja, o pedido dele que era, eu quero exercer o meu direito, não
não foi concretizado. Esse é o núcleo da tese não concretista, ou seja, a decisão não concretiza o pedido, ou seja, não cria meios de exercer o direito. Olha o detalhe importante, tese não concretista, a decisão não implementa efetivamente o exercício. Detalhe, essa tese foi, olha o passado, adotada no Supremo até meados de 2008. Então, de 88 a meados de 2008, quase 20 anos, né? O Supremo Tribunal Federal adotou a tese não concretista. Entretanto, em 2008, o Supremo mudou a jurisprudência e passou a adotar a tese concretista. E qual é a mudança básica importante? O que eu quero com o mandado de junção? Eu quero exercer o direito, eu quero que seja a mim autorizado o exercício do direito. A partir de 2008, o Supremo chegou e falou assim, olha, eu não posso fazer a lei, eu não posso obrigar, mas eu posso criar algum meio de permitir o exercício do direito. Isso aconteceu com o direito de greve. O servidor público civil tem direito de fazer greve, mas depende da lei. A lei não veio. Aí o Supremo falou assim, então vamos fazer uma coisa? Enquanto não vier a lei de greve do servidor público, ele vai poder fazer greve adotando no que couber a lei da iniciativa privada. Pronto. Perfeito. Essa decisão é chamada pela doutrina de sentença aditiva, que é uma sentença que cria, né, um meio de exercício do direito. Note que o Supremo não fez a lei, não obrigou a fazer a lei, mas permitiu o exercício do direito. É por isso que a tese passa a ser chamada de concretista. E aí, olha só, essa tese concretista para a doutrina e também para a lei que regulamenta o mandado de injunção, a decisão que permite o exercício do direito, ela pode ser uma decisão chamada interpartes, ou seja, só para aquelas partes que estão no processo. Ela pode ser uma decisão ultrapartes, que é o quê? Que é para uma coletividade determinada, ou seja, além das partes que estão no processo, pode atingir uma coletividade determinada. Ou ainda a decisão concretista pode ser chamada erga omnes, ou seja, que atinge a todas as pessoas. Acompanha comigo. A tese concretista, a decisão judicial, além de reconhecer a mora legislativa, ou seja, a omissão, cria meios efetivos para o exercício do direito, adotada no Supremo desde 2008. Olha só, essa decisão concretista pode ser individual, intermediária ou geral. O que é individual? A decisão só vale para as partes do processo. O que é a intermediária, chamada de ultrapartes? A decisão vai atingir, vai abranger uma coletividade específica, uma coletividade determinada. E o que seria a concretista geral? A decisão judicial vai atingir todas as pessoas que se encontrem, né, naquela situação. Então vamos imaginar na questão do direito de greve. Então, um servidor do estado do Rio de Janeiro entrou com a ação. O Supremo pode dizer, olha, você pode exercer a ação, você pode exercer o direito de greve, só você, então seria individual. Ou o Supremo pode falar assim, vou autorizar que todos os servidores do estado do Rio de Janeiro exerçam, uma decisão que abrange ali aquela coletividade especificamente. Ou o Supremo pode falar assim, olha, a decisão que nós tomamos vai atingir todos os servidores públicos civis que estejam nessa condição. E aí seria uma decisão concretista geral, uma decisão chamada de uma expressão latina, né? Erga omnes, uma decisão que vale para todos. Legal? Detalhe, na jurisprudência do Supremo, há a previsão do mandado de injunção coletivo. Se você pesquisa na Constituição Federal, a Constituição ela não fala expressamente do mandado de injunção coletivo. Mas o Supremo, desde muito tempo, tem admitido o mandado de injunção coletivo. Entretanto, a lei do mandado de injunção, a Lei 13.300 de 2016, ela positivou expressamente o mandado de injunção coletivo. E aí eu vou fazer alguns comentários pontuais aqui acerca dele. Olha só, mandado de
injunção coletivo. Como eu disse, na Constituição expressamente você não vai encontrá-lo, mas na jurisprudência do Supremo ele já é admitido há muito tempo e agora na lei do próprio mandado de injunção nós temos a previsão expressa. E aí basicamente, ó, na lei, como eu disse, isso aqui está previsto não na Constituição, beleza? Está previsto na lei do mandado de injunção, que é a Lei 13.300 de 2016. O que nós temos? Os legitimados ativos, ou seja, quem pode propor, quem pode impetrar esse mandado de injunção coletivo? Nós temos o Ministério Público, o partido político com representação no Congresso Nacional, nós temos a organização sindical, a entidade de classe ou a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, dispensada, para tanto, a autorização especial. E temos também a Defensoria Pública. Detalhe, se você comparar o inciso 2 e o inciso 3 com o mandado de segurança coletivo, você vai ver que as mesmas entidades que podem impetrar o mandado de segurança coletivo podem também impetrar um mandado de injunção coletivo. Só que a lei do mandado de injunção, ela ampliou o rol. Por quê? Ela inseriu o Ministério Público e inseriu também a Defensoria Pública. Um ponto importante que ele colocou aqui que vale a pena a gente destacar, ó, dispensada a autorização especial. Sabe o que é isso? Essas entidades vão atuar como substitutos processuais, ou seja, elas não precisam, vamos imaginar um sindicato. O sindicato pode propor um mandado de injunção coletivo? Pode. E ele precisa ir individualmente em cada um dos sindicalizados. Você me autoriza? Você me autoriza? Não precisa. Por quê? Porque ele recebeu da própria lei, né, a autorização para substituir os sindicalizados. Então funciona assim, essas entidades em nome próprio vão impetrar a ação para defender interesse de terceiros. Então não se exige a autorização especial. E não se exige por quê? Porque eles estão atuando como substitutos processuais. Tudo bem? Fica atento com isso. Legal? Então, ó, como eu disse, no mandado de segurança coletivo, nós temos essas figuras aqui que nós vamos tratar na nossa próxima aula. E no mandado de injunção, eu tenho... Opa, passei aqui. No mandado de injunção, né, nós temos além aqui o Ministério Público e temos a Defensoria Pública. Legal? Então, próxima aula nós vamos tratar do mandado de segurança. Fechou? Um abraço e até a próxima.